A gente vai falar agora do Setembro Amarelo. O Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira é referência em saúde mental na Paraíba. E sobre esse assunto, vamos conversar com Técio de Oliveira, diretor-geral do hospital, que já está aqui com a gente. Eu dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Muito bom dia a todos os ouvintes, agradecer o convite e falar do nosso querido SUS, do nosso Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira e do que nós oferecemos a toda a população paraibana, uma satisfação enorme. Doutor Técio, num dia como esse, eu não poderia nem começar essa entrevista com outra abordagem. Quando o senhor toma conhecimento de um candidato que agride o outro com a cadeirada em rede nacional de televisão, qual é a sua sensação? E aí a pergunta objetivamente, nós estamos mais adoecidos mentalmente na atualidade do que estávamos anos atrás? Cláudia, com certeza. A nossa leitura, e digo isso enquanto diretor, enquanto gestor de uma unidade de saúde mental, é notório, Passamos pela pandemia da Covid-19 e diversas outras questões que evidenciaram o adoecimento. O fato acontecido na data de ontem no debate lá em São Paulo, ele nos evidencia somente um pequeno detalhe desse adoecimento, Mas nós temos por trás dessas questões diversas outras que nos trazem a esse momento tão delicado de adoecimento do brasileiro, do paraibano. E os números que nós vamos apresentar aqui de um único serviço como o Juliano Moreira, eles evidenciam isso, Por óbvio que esses números que são trazidos, eles nos deixam felizes porque o serviço ele está sendo oferecido e a população está desfrutando dele, o que funciona como uma forma preventiva. Mas são números alarmantes e crescentes ano a ano, como nós vamos ver daqui a alguns minutos. Eu já queria ver agora, Perfeito. Quais são esses números? O que é que mais chama a atenção nessas estatísticas? O que mais chama a atenção nessas estatísticas hoje é... Primeiro eu vou explicar como funciona esse nosso grande complexo Juliano Moreira. Eu queria também, é uma questão de utilidade pública, qual é o público que pode procurar atendimento? É porta aberta ou não? Perfeito. Então, para que a gente compreenda esses detalhes, é preciso deixar claro que o Juliano Moreira ele é um grande complexo de saúde mental, diferente do que o imaginário popular traz, que muitas vezes é tão somente aquele hospital psiquiátrico. Eu acho que é o que menos é hoje em dia, Isso. Na verdade, hoje o nosso foco maior é o serviço ambulatorial. Óbvio, as internações psiquiátricas, elas continuam. Nós temos outros serviços, como, por exemplo, um setor de perícias médicas judiciais que atendem aos casos de interdição e curatela de todo o estado da Paraíba. Mas o que mais, digamos assim, pode ser o nosso carro-chefe é, de fato, o atendimento ambulatorial. Atendimento esse que funciona de forma preventiva. Então, para que você tenha ideia, em termos de números, nós tivemos no ano de 2022 algo em torno de 21 mil atendimentos no nosso ambulatório Gutenberg Botelho. Ano de 2023, já saltamos para quase 23 mil, um acréscimo de aproximadamente 2 mil atendimentos. 2024, muito possivelmente, nós teremos algo em torno de 24 a 25 mil, ou seja, ano após ano, nós temos um aumento de aproximadamente quase 10%. Então, isso evidencia esse adoecimento e, obviamente, também a oferta de serviços. Se a gente parar para pensar que o nosso complexo, ele não é digamos assim, a prioridade no tratamento em saúde mental, porque para isso existe toda uma rede de atenção psicossocial nos municípios, esse aumento ele nos evidencia que está havendo um adoecimento da população, um aumento desse adoecimento. E aí, já voltando para o seu questionamento, quem pode procurar o Juliano Moreira? Quem é o paciente que pode procurar o Juliano Moreira? Então, lá no nosso ambulatório, primeiro, nosso carro-chefe, nós temos diversos atendimentos com médicos psiquiatras, psicólogos, atendimentos em enfermagem, serviço social, práticas integrativas e complementares. E esses atendimentos, eles são para todo o estado da Paraíba, com exceção dos atendimentos de psiquiatria. O médico psiquiatra hoje do ambulatório de Juliano Moreira, ele atende a 220 municípios. Na verdade, eram 219, mas recentemente nós englobamos, conseguimos abarcar o município também de Santa Rita, Isso é um movimento que é feito a partir dos números, Hoje nós não teríamos condição de abarcar todo o estado da Paraíba, incluindo a capital, por várias razões, mas também porque a própria capital ela tem uma rede de atenção psicossocial que atende à população.
Obviamente que, em um dado momento, esses atendimentos, essa capacidade de atendimento do Juliano Moreira, do ambulatório Juliano Moreira aumentar, por óbvio que a gente vai avaliar a inserção de outros municípios. Mas hoje, a porta aberta é para todo o estado, exceto João Pessoa, Cabedelo e Bahia. Porque aí tem que ser referenciado pelos PSFs, como Isso. é? Existe uma rede municipal. Como eu disse, o protagonismo do cuidado em saúde mental, ele não é do Complexo Juliano Moreira, muito embora nós sejamos uma grande referência para o Estado. Mas a prioridade e o protagonismo, ele deve ser dessa rede de território. Então, seriam as unidades de saúde da família, que vão referenciar para os centros de atenção psicossocial, os ambulatórios. Aqui em João Pessoa, por exemplo, nós temos alguns serviços, como o Equilíbrio do Ser, que é um serviço voltado para práticas integrativas. Então, tem toda uma rede no município que atende a essa população. O Juliano Moreira também dispõe desses atendimentos, mas nós somos a referência para o restante do estado. Então, nós temos atendimentos lá do paciente de Cachoeira dos Índios até o paciente de Santa Rita. Então, só para vocês terem uma ideia, o complexo, como eu dizia, ele engloba vários serviços. Um deles é um ambulatório, como eu já expus os números. Um outro serviço que nós temos lá no nosso complexo é o setor de perícias judiciais, que atende também a essa demanda judicial de todo o estado da Paraíba. Ou seja, aquele paciente que está passando por um processo de interdição, ele vai ser avaliado necessariamente por um médico psiquiatra do Juliano Moreira. Os juízes demandam diretamente o nosso serviço. E o terceiro serviço que nós temos é o nosso pronto atendimento, que é um pronto atendimento para urgências e emergências psiquiátricas. Esse, referência para todo o estado da Paraíba, exceto João Pessoa e região metropolitana. Para a gente caracterizar, o que é que pode ser enquadrado como urgência e emergência psiquiátrica? Vou lhe trazer um exemplo clássico. Aquele paciente que se encontra com uma grave agitação psicomotora, com o risco de se machucar ou de machucar a terceiros. Isso sendo identificado, vai ser acionado. Geralmente esse paciente, como é do interior, ele é levado a um serviço de saúde do seu município de origem. No momento em que esse município de origem não consegue manejar, porque nem tudo, a gente tem que deixar claro, nem tudo vem para o Juliano Moreira. Existem alguns municípios que conseguem e têm estrutura para lidar com isso. Mas no momento em que esse município ele não consegue manejar essa crise do paciente, ele vai ser referenciado para o Juliano Moreira, isso tudo via Central de Regulação Estadual, que é um serviço que faz a ligação entre o município e o nosso serviço, e a partir daí ele vai ser acolhido no Juliano Moreira para uma internação. Internação essa que eu já destaco, ela não pode ser uma internação de longuíssima permanência. Isso acabou. Aquela história de que o paciente ia se internar no Juliano Moreira e passava 1 ano, 2, 10... Passava a vida, né? Quando eu cheguei no Juliano Moreira lá em 2017, a gente tinha pacientes que estavam internados há mais de 10 anos. Então, você imagine o que é 10, 15, 20... Eu lembro de se fazer campanha no Juliano para que as famílias fossem buscar os pacientes, porque nem se tinha mais contato. Exato. Porque se acionava o contato que a pessoa tinha deixado, e essa pessoa já tinha mudado de telefone, de endereço, e o paciente ficava. Exato. Né? Anos a fio. Recebemos pacientes de uma instituição aqui de João Pessoa, para que a gente pudesse fazer uma articulação e resgatar esses laços familiares, pacientes que estavam internados há 30 anos. Pois é. Então, você imagine o que é uma pessoa institucionalizada há 30 anos. Né? Então, isso hoje não acontece mais. A internação psiquiátrica hoje ela só vai acontecer, primeiro, se esses meios extra-hospitalares eles não forem suficientes, se o CAPS não está dando conta, se o posto de saúde não está dando conta, se a urgência em um hospital geral não está dando conta, mas a gente tem que entender que, em sendo internado no Juliano Moreira, ele só fica enquanto perdurarem os sintomas. Estabilizou o quadro, ele é referenciado de volta, a gente faz uma contra-referência para esses serviços de território, porque a lógica da saúde mental é exatamente de que o paciente ele vai ter um avanço muito melhor no seu tratamento se ele tiver no seu território, no local onde ele se sente partícipe, onde ele tem os seus laços sociais. Então, imagine o que é um paciente de Cajazeiras, por exemplo, ser deslocado para um hospital na capital do estado, muitas vezes que talvez ele nunca tenha vindo, então passar 30, 40, 50, 60, 6 meses internado. Então, isso não é bom. Do ponto de vista terapêutico, isso também não é interessante para o paciente. Então, esse paciente, ele estabilizou o quadro na nossa urgência, ele necessariamente tem que ser acolhido pelos serviços do território.
Bom, eu queria entrar num ponto, Marcos, só para pegar essa deixa, porque houve uma época recente que disseram, olha, essa questão de internação psiquiátrica está acabando, ninguém mais vai ser internado. E aí isso gerou também uma preocupação de todo mundo. Mas então não é isso, né? A internação existe, continua Existe. existindo, Sim. mas ela tem um tempo Tem um tempo e determinado. tem critérios. Sim. O paciente, ele chega no nosso pronto atendimento, ele vai ser avaliado por um médico psiquiatra lá no nosso PA, e esse médico ele vai dizer se o paciente tem indicativo de internação ou não. Só para ilustrar, eu tenho números de atendimentos no nosso pronto atendimento. Isso aqui é na urgência Certo. psiquiátrica. Nós atendemos de janeiro a agosto 977 pacientes. Entretanto, desses 977, apenas entre aspas, né, 485 foram internados. Mas é muita gente, é quase metade desse total. Né? Na verdade, acho que é até mais da metade. Então, assim, a gente precisa entender que existem critérios para internação. Alguns pacientes, eles vão ser avaliados, ficam em uma observação, muitas vezes 24 horas ele está estável, ele retorna para o município. Alguns casos, como a gente viu aqui, vão passar por internação psiquiátrica. E aí, no momento também que estabiliza, e isso é bem importante, porque isso é uma construção desde o início. No momento que o paciente é internado, a gente já faz toda uma articulação com a própria família para que a gente não deixe acontecer, muitas vezes, esse abandono que existia há décadas atrás, né? Há anos atrás, digamos assim. Agora, falando das práticas integrativas, quais práticas o Juliano Moreira oferta hoje? Pronto, perfeito. Então, as práticas integrativas, elas estão vinculadas ao nosso ambulatório de saúde mental, né? Essas práticas integrativas, elas funcionam todos os dias, das 17 horas às 20, ou seja, de 5 da tarde às 8 da noite. Hoje nós oferecemos práticas como ventosa terapia, auriculoterapia, acupuntura, reiki, yoga, que são o yoga é uma prática coletiva, geralmente feita coletivamente. Muito em breve vamos estar, se Deus permitir, inserindo a musicoterapia também. Então nós temos reflexologia podal. A lista de práticas integrativas que a gente tem na portaria do Ministério da Saúde, ela é muito ampla. Acho que no total são 27. Nós hoje devemos estar oferecendo em torno de 8 a 10 práticas. A ideia é que a gente amplie com o passar do tempo, né? Até porque estamos passando por uma grande reformulação física, inclusive, lá no próprio Juliano. Estamos tentando avançar na questão estrutural, apesar de ser um hospital, um grande complexo com 97 anos de idade. Então, a gente imagina algumas dificuldades estruturais que temos, mas que estamos nos ocupando de vencê-las. Então, hoje, nós estamos oferecendo, nesse horário de 5 às 8 da noite, essas práticas integrativas, como eu disse, ventosa terapia, acupuntura, auriculoterapia, reiki, yoga, a massoterapia, a gente, apesar de não ser uma prática integrativa que está lá no rol, mas também é oferecida, que é a massagem relaxante. Temos também o relaxamento, meditação. Se me fugiu, eu acredito que são essas. Me fugiu alguma, depois a gente complementa. Nós estamos num mês que é dedicado à saúde mental e dedicado a um ponto extremo da agonia mental, que é aquele momento em que o paciente, por qualquer motivo, ele já está entregando os pontos, né? Então eu queria saber qual é a programação também e as atividades, enfim, o que é que vocês realizam nesse mês de setembro voltado justamente para esse público, levando em consideração que a demanda é bem grande e que vocês precisam dar resposta a todo esse público, quase 1.000 pessoas, né, que o senhor relatou aqui, que buscam os diversos atendimentos aí da Juliano Moreira. Isso. Na verdade, Cláudia, os atendimentos do ambulatório, como eu disse, eles estão num número bem maior. De janeiro, isso aqui são só para internações. São os atendimentos para internação. Mas se a gente for pegar os atendimentos que são feitos no ambulatório, no nosso ambulatório, aí eu englobo tudo, eu englobo psicólogo, psiquiatra, as práticas integrativas, fisioterapia, enfim. Nós vamos ter, de janeiro a agosto, quase 18.000 atendimentos. Então, veja, é um número bem expressivo. Muito expressivo. Né, que a gente, como eu disse, ano a ano nós estamos tendo um aumento de aproximadamente 10% nessa demanda, mas assim,
queremos somente avançar, crescer, né? A ideia é que a gente faça esse avanço. Então, em relação ao Setembro Amarelo, ao mês de prevenção ao suicídio, o Juliano Moreira hoje, como eu disse, ele não é o protagonista do cuidado em saúde mental, porque isso é muito voltado para o território. Entretanto, no âmbito do Juliano Moreira, nós fazemos ações de fortalecimento da questão ambulatorial, porque nós entendemos que a parte preventiva, e aí quando a gente fala no suicídio, eu acho que ele já é a ponta do iceberg de todo um problema, de toda uma questão que a pessoa carrega durante uma vida ou durante algum tempo. Então, nós fazemos investimentos na questão preventiva. Esse ano, em específico, nós estamos dando um enfoque maior a um projeto que nós temos e que nos é bastante caro, que é o Cuidando do Cuidador. A gente precisa entender que o profissional que lida com o paciente de saúde mental, ele também precisa de cuidado. Uhum. Então, hoje o foco, nesse mês em específico, nós temos um foco bastante forte no Cuidando do Cuidador. E aí estamos fazendo ações semanais dentro do Juliano Moreira com os funcionários, né, envolvendo a equipe assistencial, para que a gente consiga atuar de forma preventiva mais uma vez, né? Para além disso, e aí eu já gostaria de divulgar aqui, nós vamos ter agora no dia 21, e aí é um evento que é um evento ao público, né, para as inscrições, que é o nosso simpósio, terceiro simpósio de prevenção ao suicídio, que a gente tem uma temática esse ano bem interessante, que é uma temática voltada para a era digital, né? Então, quais são as oportunidades e desafios dessa era digital? A gente fala muito em tela, a gente fala muito em Instagram, enfim, nas redes, nas mídias sociais como um todo. Então, a gente, nesse simpósio que vai ser realizado aqui, pertinho no auditório do Conselho Regional de Medicina, a gente vai poder abordar um pouco, né, dessas questões. Então, são algumas das ações que lá no Juliano Moreira a gente, todo ano, então o simpósio já é regra, todos os anos a gente faz, estamos no terceiro, mas as ações voltadas para o funcionário nesse Setembro Amarelo, especificamente 2024, a gente está fortalecendo a questão do Cuidando do Cuidador, para que a partir do mês de outubro a gente também fale sobre saúde mental, a gente consiga trabalhar isso com o nosso funcionário. Nós falamos no início dessa nossa conversa sobre o quanto a sociedade está adoecida mentalmente. Eu acho que a pauta de saúde mental ela nunca foi tão necessária, nunca foi tão insistente, né, no cotidiano nosso. E a gente tenta entender os fenômenos, né, contemporâneos. Então, pela sua visão, a sua experiência, o que é que está contribuindo para que nós tenhamos números tão altos de busca de internações, de busca por atendimento ambulatorial e por todas as alternativas que se oferecem, sem falar naquelas pessoas que minimizam o problema mental e que guardam aquelas angústias para elas próprias? Na verdade, Cláudia, a gente precisa falar, assim, seu comentário ele é bem importante, porque a gente precisa falar de uma outra temática que é o estigma, né? Hoje, e eu digo isso com bastante frequência, às vezes um paciente ele sai de uma cirurgia cardíaca, ele bate no peito e diz, eu estou vivo aqui, fiz uma cirurgia, fiz um transplante cardíaco, algo do tipo. Com saúde mental a coisa não é dessa forma. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, as pessoas têm receio, medo, de fato pelo estigma que está em torno da saúde mental, né? Então, o que a gente faz também lá no âmbito do complexo é desmistificar, é a gente quebrar, tentar desconstruir essa visão. A sua pergunta ela é muito complexa na medida em que o que poderia estar influenciando? Essa é a pergunta de um milhão de reais. Mas, Tudo assim, pode influenciar. De alguma forma, quem lida diretamente com essa realidade tem algumas percepções. Sim. Eu não quero dizer que seja verdade absoluta, mas assim, o que é que o senhor percebe? Vamos lá. Primeiro, a gente ainda não contabilizou os prejuízos que a pandemia nos trouxe. Isso aí a gente precisa deixar bem claro. A gente está começando a ver essa pode ser uma das sequelas. A segunda delas é o que a gente vai trabalhar no nosso simpósio, que é exatamente essa era das conexões digitais, essa era essa supremacia das redes sociais. A gente discutia um pouco antes sobre fake news, sobre como está disseminada essas mentiras. Então, muitas vezes, isso também é um dos fatores determinantes para que uma pessoa adoeça mentalmente. Isso está muito bem posto e conversado por diversos estudiosos da área, nos evidenciando que as redes sociais, se mal utilizadas, elas podem nos causar um prejuízo psicológico gravíssimo, né? Então,
diria que duas das situações mais frequentes atualmente são essas. Primeiro, esse uso exacerbado de redes sociais, muitas vezes essa ansiedade que se exacerba no momento em que a gente vê aquele mundo perfeito de uma outra pessoa, né? É bem comum. A grama mais verde do vizinho. A grama mais verde do vizinho, exatamente. Então a gente passa a observar aquela vida achando que aquilo é a regra. E acaba internalizando isso e vê que a nossa vida muitas vezes não é. Então, a nossa grama não é tão verde quanto a do vizinho. Porque a gente tem da nossa vida a percepção do que é bom e do que é ruim. Exato. A do outro não, a gente só vê o que é bom. O que é bom. Então isso também exacerba quadros de ansiedade. Enfim, a fala mais técnica eu deixaria com muito prazer para a minha diretora técnica, a doutora Camila, a quem eu já mando um grande abraço aqui, porque ela nos traz esses dados de forma magistral. Mas, como eu disse, nós ainda não computamos o prejuízo na saúde mental que a pandemia e todo o contexto que envolveu ela nos trouxe. Está se apresentando hoje e a gente vai sentir essas consequências ainda daqui a algum tempo. Para buscar o atendimento, no caso, o ambulatorial, como é o procedimento? Quais documentos a gente precisa? Como é que a gente faz? Então, o paciente que ele quer buscar o atendimento ambulatorial nas práticas integrativas, no atendimento psicológico, que esse sim é aberto a todo o estado, inclusive João Pessoa, ele precisa comparecer ao ambulatório de saúde mental que fica lá no nosso complexo psiquiátrico Juliano Moreira, munido de documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, e vai lá diretamente, faz o agendamento. Né? Caso alguém tenha dúvida e queira um número de contato, né, a gente passa já o número lá do complexo, que é o 3211 9800. Lembrei agora. 3211 9800. Então pode ligar, pedir para transferir para um ambulatório e a gente vai ter todas as informações. Mas aqueles que se sentirem à vontade de já seguir diretamente ao ambulatório, basta levar essa documentação, pedir o atendimento, ele vai ser recepcionado lá pela equipe, que vai fazer uma triagem e vai direcioná-lo para o atendimento mais adequado. Doutor Tércio, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui e a gente espera que o quadro geral do brasileiro melhore, mas principalmente nesse mês de setembro que a gente consiga melhorar os nossos índices de saúde mental. Perfeito. E aí inclui uma série de comportamentos também, né? Essa nossa exposição exagerada à rede social ou às telas de uma maneira geral, aos mais jovens, videogame e todas as situações que aceleram o nosso pensamento, né, exageradamente, eu tenho a percepção que isso também não nos faz bem, né? Porque, por exemplo, minha infância a gente brincava muito na rua. Sim. Corria na rua e tinha aqueles jogos de baleado, de sei lá como é que chama. Esconde-esconde, pega-pega. Amarelinha. Isso. Era bobo? Era, mas era muito saudável, né? Isso fazia com que a gente soubesse, eu pelo menos tivesse mais hábito de lidar com outra pessoa realmente, não por uma tela em que dá a impressão que você é diferente ou que você quer parecer diferente. Sei, as relações mudaram muito e acho que as telas são protagonistas dessa mudança que a gente não sabe onde é que vai nos levar. Com isso a gente não pode se colocar totalmente contrário. Existe um ditado popular que diz a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então acho que se a gente souber dosar, obviamente que as redes sociais, as telas, elas podem ser um facilitador, né, na melhoria da saúde mental. Mas, obviamente, que isso na dose adequada. Né? A gente não pode aqui nem demonizar, nem defender demais. O fato é que a gente precisa em tudo na vida. Na verdade, isso é tudo na vida, né? Tem que ter equilíbrio. Moderação, equilíbrio. O problema é que esse conceito de equilíbrio, ele é muito subjetivo. Né? Exato. Pois é isso. Doutor Tércio, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Tércio de Oliveira, que é diretor-geral do Hospital Psiquiátrico, do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês e até uma próxima. Estou à disposição sempre. Muito obrigado. E agora vamos para a nossa saúde financeira, né? Isso. Vamos lá para o intervalo comercial, a gente volta já.